Meu nome é Pablo e quero contar algo bem breve. Hoje decidi levar meus 3 filhos ao cemitério da família. Fiz isso porque há 1 ano faleceu meu pai de criação e eu queria ver como estava seu túmulo. Quando chegamos, desliguei o carro, mas só eu desci para verificar se o portão estava aberto. Não estava. Quando voltei para o carro, disse às crianças que começassem a tomar café da manhã com o que eu tinha comprado, enquanto eu via como entrar. Foi então que minha filha, a de 3 anos, me disse que queria comer lá dentro, enquanto apontava para os túmulos no cemitério da família. Eu disse a ela que não podíamos, porque ali estavam enterradas pessoas que já não estavam neste mundo. E é aqui que vem a parte estranha. Minha menina me respondeu com toda a naturalidade o seguinte: mamãe, as pessoas que morrem têm sangue no rosto. Eu, inocente mesmo, não reagi no momento. Só respondi que sim, que eram pessoas que já haviam morrido, mas ela repetiu o seguinte 3 vezes: mamãe, tem sangue no rosto. Ele tem sangue no rosto. E agora, pensando bem, isso me dá muito medo, porque nenhum dos meus familiares morreu de forma violenta, mas bem entre os 2 cemitérios há alguns anos tiraram a vida de um rapaz. Ele foi atacado com um facão de cortar cana, bem no rosto. Quero compartilhar com vocês uma história de um jogo que minha irmã e eu tínhamos quando éramos pequenas. Houve uma vez em que minha irmã e eu estávamos brincando na garagem, onde meu avô estava consertando alguns relógios na mesa do fundo. Ele era relojoeiro. Enquanto fuçávamos por lá, encontramos uma gaveta cheia de chaves de vários formatos e tamanhos. Não sabíamos do que eram, mas ficamos obcecadas por elas. Passamos horas dividindo as chaves entre nós. Perguntamos ao meu avô se podíamos ficar com algumas, e ele disse que sim. Ele pegou as que tínhamos escolhido e fez um chaveiro com mosquetão para podermos pendurá-lo no cinto. E foi assim que inventamos um jogo que jogamos durante anos. Era o que mais gostávamos de fazer. Chamávamos de o jogo das chaves e consistia em andar pela casa fingindo abrir e fechar portas. Imaginávamos que cada porta escondia segredos e nós tínhamos que descobri-los. Podíamos encontrar pistas e coisas do tipo, criando toda uma história em volta. Na verdade, meu avô chegou a esconder pequenos objetos para o nosso jogo. Por exemplo, uma vez encontrei uma lanterninha de chaveiro entre os livros da estante. Em outra ocasião, minha irmã encontrou um cartão postal do Castelo Bodiam entre roupas velhas em um dos armários do 1º andar. As chaves nem sequer entravam nas fechaduras, mas a gente fingia que sim. Para que pudéssemos descobrir o segredo de um cômodo, tínhamos que fechar todas as portas da casa. Essa era a regra mais importante. Só podíamos abrir uma porta por vez, a que usaríamos para entrar, e tínhamos que fechá-la depois. Então tínhamos que nos trancar para investigar, e não podíamos sair até desvendar o mistério. Sempre inventávamos algo novo, mas o que vou contar agora foi da vez em que, supostamente, tínhamos que descobrir por que havia uma mancha preta na parede do quarto no final do corredor. Essa mancha estava lá desde que me lembro. Era realmente misteriosa. Na verdade, não sei como ou quando apareceu. Quando entramos, como sempre fazíamos no jogo, fingimos trancar a porta e começamos a investigar a mancha. Tivemos que nos aproximar de uma grande janela, onde as cortinas estavam sempre totalmente abertas. Me aproximei e fingimos que estávamos coletando amostras da mancha, que cheirava a enxofre. Me afastei dela e disse para minha irmã cheirar. Ela cheirou e ficou enjoada, o que me fez rir. Ela se irritou comigo, dizendo que não tinha graça e que era nojento. Eu procurava no armário do quarto enquanto ela dizia que viu uma pista dentro de um relógio, um daqueles de caixa alta que ficava no canto. Ela abriu a pequena portinha de vidro para olhar o pêndulo,
e eu disse que já tínhamos perdido. Ela me olhou confusa, mas logo percebeu que eu tinha aberto primeiro a porta do armário. E como já disse, no jogo não se podia abrir mais de uma porta ao mesmo tempo. Ela ficou muito brava e eu disse paciência, o que por alguma razão a deixou ainda mais irritada. Disse que havia literalmente uma pista dentro do relógio. Eu disse para ela se acalmar que era só um jogo, e ela só me mostrou o dedo do meio e desceu para o primeiro andar, indo até onde estava nossa avó. Fiquei olhando fixamente para o relógio velho, que já não funcionava. Na verdade, fiquei hipnotizada, olhando meu reflexo. O grito da minha avó me fez piscar finalmente. Já voltamos, vamos ao mercado comprar sorvete. Ouvi a porta se fechando, fui até a janela e vi minha avó e minha irmã atravessando a rua. Eu, ainda dentro do jogo, senti aquele medo e adrenalina para continuar. Fechei a porta do armário e usei o chaveiro para abrir novamente a portinha do relógio de caixa. Usei a lanterninha pendurada nas chaves e enfiei a cabeça dentro do relógio para olhar a parte superior. No começo não consegui ver nada, até que com um movimento acidental ouvi algo se mover na madeira que segurava o pêndulo. Coloquei as chaves no chão e enfiei a mão até o fundo. Senti um metal frio nos dedos e puxei o objeto. Era um isqueiro velho com uma delicada camada de metal. Fiquei tão empolgada que bati a cabeça no relógio ao tentar sair. Ganhei? Foi a única coisa que pensei, admirando o isqueiro. Uma pista de verdade. Pendurei as chaves de novo no cinto e, sem tirar os olhos do meu novo tesouro, caminhei até a porta para sair. Mas a maçaneta não girou. Guardei o isqueiro no bolso e tentei girar a maçaneta de novo, mas nada. Comecei a sacudi-la com força, sentindo o medo invadir meu corpo. Era impossível que a porta estivesse trancada. A única forma de eu não conseguir abrir seria se ela estivesse emperrada ou se alguém a estivesse segurando do lado de fora. Usei as duas mãos tentando girar, mas não consegui. Meu coração batia tão forte que parecia que o corpo todo pulsava junto. Parei por um momento, sentindo um calor nas costas, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Não queria me virar, mas me virei usando o impulso para bater, caso houvesse algo atrás de mim. Mas acabei batendo no vazio. Mais uma vez voltei a tentar abrir a porta, agora quase chorando. Foi então que juro que ouvi passos no corredor e parei, esperando que fosse meu avô ou minha irmã. Mas os passos soavam estranhos. Não os reconhecia. Era como se fossem passos de salto alto, que nenhuma de nós usava. Ao longe ouvi os passos lentos, e quando senti que estavam chegando ao meio do corredor, eles aceleraram, como se quem estivesse lá fora fosse se jogar contra a porta. Mas isso nunca aconteceu. Demorei alguns segundos para conseguir me mover, e depois a única coisa que fiz foi dar um passo para trás. Abaixei a cabeça até encostar no chão para espiar pelo vão embaixo da porta. Não havia pés de ninguém. Já sei que é você, hein? Gritei para minha irmã. Para de brincar e abre a porcaria da porta. Mas ninguém me respondeu. Vou te bater se não me deixar sair, disse, mas de novo só silêncio. Por um tempo tudo estava quieto, e o único som era o barulho da rua e a música Noite Feliz, vinda dos brinquedos de Natal do camelô que ficava em frente à casa. Foi quando um forte baque na janela me fez se virar. Algo tinha tocado a janela. Conseguia ver a marca do lado de fora, ou pelo menos esperava que fosse do lado de fora. Talvez a marca estivesse por dentro. Isso foi o que finalmente me fez usar toda a força que tinha. Com o ombro empurrei a porta e girei a maçaneta. A porta se abriu tão facilmente que caí no chão. Ninguém mais a estava segurando. Ouvi a porta de entrada se abrindo e as vozes da minha avó e da minha irmã entrando. Desci as escadas o mais rápido que consegui
e esperei minha avó sair para contar à minha irmã o que tinha acontecido. É que minha avó odiava esse tipo de coisa e sempre me dava bronca por estar brincando. Minha irmã me disse uma coisa. Jurou que quando saiu do quarto deixou a porta aberta e eu juro que nunca a fechei. Mas também não ouvi ela se fechando atrás de mim. Nunca soube o que foi que me trancou naquele quarto naquela tarde. Me chamo Galeno e sou caminhoneiro há 30 anos. Essa profissão me permitiu virar adulto, conhecer minha esposa, sustentar minha família e dar a ela tudo o que precisava. No começo entrei para uma empresa, mas por obra do destino, vi muitas coisas obscuras que me fizeram buscar meu próprio caminho. Com muito esforço consegui adquirir meu próprio veículo. Assim que tive meu caminhão, comecei a oferecer meus serviços de forma independente. No começo, não foi nada fácil, mas aos poucos fui conquistando clientes e comecei a fazer rotas com frequência. Ia e voltava, às vezes perto, às vezes longe, mas graças a Deus nunca me faltou trabalho nem dinheiro para cobrir as despesas do dia a dia. Em uma dessas viagens fui contratado para fazer uma entrega da cidade até uma comunidade rural, daquelas que acordam com o despertar do galo. O trajeto levava 3 horas para ir e 3 para voltar, então saí ao meio-dia. Cheguei depois das 15 e antes das 16 descarregaram toda a mercadoria, que por sinal era matéria-prima para uma padaria. Parti novamente, parei em uma lojinha e desci para comprar um maço de cigarro, alguns biscoitos e uma coca. Enquanto aproveitava isso, estiquei as pernas e quando terminei, voltei para a cabine. O caminho de volta não era tão complicado, mas havia um trecho que era por estrada de terra, o que tornava o avanço mais lento. Estava nesse pedaço quando notei algo que me arrepiou os pelos dos braços. Dos 2 lados da estrada se estendiam longas planícies usadas para plantio, mas a época da colheita já tinha passado e naquele momento estavam cobertas de mato. Eu não estava pensando em nada, só mantinha os olhos fixos à frente quando, de repente, vi uma luz branca na área. Parecia um relâmpago, porém o trovão nunca veio. Olhei ao redor para ver de onde tinha vindo aquele clarão, mas não vi nada de anormal, então continuei dirigindo. Passaram-se uns 20 minutos e eu ainda seguia pela estrada de terra, vendo uma ou outra árvore e os terrenos ao redor. Quando se completaram 40 minutos naquele caminho, comecei a ficar inquieto. Na ida me pareceu que esse trecho levou menos de 25 minutos. Tentei acalmar a mente e seguir adiante, mas não adiantou. Quase 1 hora depois eu ainda estava naquela mesma estrada de terra. Olhei o relógio e percebi que já eram quase 5 da tarde. Então reparei em uma árvore com galhos tortos no meio de outras que cresciam retas. Foi só um vislumbre, uma informação que meu cérebro captou por acaso, e logo esqueci. No entanto, 15 minutos depois, passei por outro trio de árvores com as mesmas características. Mais 15 minutos adiante, os mesmos 3 tipos de árvores reapareceram. Foi um horror indescritível perceber que eu estava dirigindo em círculos. Mas quero deixar claro que em nenhum momento fiz alguma curva ou coisa parecida. Eu dirigia em linha reta havia 1h30. Apesar de tudo, não parei. Continuei firme ao volante, passando repetidas vezes pela árvore torta. Logo percebi que já estava escurecendo. Nessa altura eu estava angustiado e sem entender nada. Cheguei a considerar a possibilidade de ter morrido sem perceber e comecei a me examinar. Não sei se já aconteceu com você de acordar ou de repente sentir que morreu e que tudo o que resta é seu espírito vagando. Foi algo assim. Toquei minhas pernas, meu estômago, meu peito, depois dei tapas na cabeça. Mas não havia nenhum sinal de ferimento. Quando a escuridão caiu do céu e cobriu tudo,
Parei o caminhão e analisei a situação. Vi que tinha combustível suficiente para seguir por mais 2 horas. Infelizmente, também me perguntei o que faria se aquela estrada maldita nunca tivesse fim. Considerei dar meia volta e tentar voltar à fazenda, mas e se eu estivesse quase chegando na rodovia? Fiquei olhando para fora, tentando entender o que estava acontecendo. Então me lembrei de alguns relatos que já li e de histórias que colegas de estrada me contaram. Dizem que às vezes há rupturas na realidade e que algumas pessoas entram em uma dimensão da qual não conseguem sair. Os caminhos se tornam intermináveis e não existe uma saída clara. Certa vez li no Facebook que um rapaz passou por algo parecido no metrô. Ele andava por um corredor, o ambiente ficou escuro e por mais que tentasse, não conseguia encontrar a saída. Concluí que algo assim tinha acontecido comigo. Bati no volante exigindo saber por que aquilo estava acontecendo. Sempre procurei fazer meu trabalho com carinho, com eficiência, e sou uma pessoa respeitosa e honesta. Nunca desrespeitei minha família. Não havia razão para estar preso no meio do nada, perdido em um lugar desconhecido, por motivos inexplicáveis. Fiquei parado por um bom tempo, esperando ver alguém ou algum carro se aproximando pela frente ou por trás. Mas não, nada disso aconteceu. Por volta das 10 da noite comecei a sentir sono. Apesar de resistir, acabei pegando no sono. Não sei quanto tempo passou, mas de repente ouvi a buzina de um carro e abri os olhos num susto. Atrás de mim havia luzes, então dei a partida, encostei e saí do caminhão. Fiquei na beira da estrada e parei o veículo assim que ele passou por mim. Perguntei: "Com licença, o senhor sabe a que distância está a rodovia?" O homem que dirigia me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais ridícula do mundo, apontou para frente e respondeu: "Está a uns 5 minutos, olha ali mesmo." Ao olhar, percebi uma fileira de pequenas luzes que se moviam, confirmando que o asfalto estava realmente perto. Com vergonha, agradeci ao senhor e, antes que ele sumisse, o segui até conseguir acessar a estrada. Cheguei em casa à 1 da manhã, são e salvo, mas jamais consegui entender o que me aconteceu. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. No meio de 2019, me mudei para uma nova cidade por causa de uma oportunidade de trabalho. Eu não tinha muita coisa quando me mudei, então encontrei o apartamento mais barato possível e aluguei o menor quarto. Era uma unidade de um quarto no 2º andar de um pequeno conjunto com apenas 4 unidades no total. Eram muito antigas e, para ser honesto, não ficavam em uma área muito boa. Nos primeiros 3 meses, eu era o único morador do prédio. As outras 3 unidades estavam vazias, o que me deixava um pouco desconfortável com o lugar. Mas seria apenas temporário, até eu economizar o suficiente com um novo emprego, então aguentei firme. O trabalho acabou sendo muito mais estressante do que eu esperava. Muitas noites longas, horas extras e um ambiente de trabalho nada agradável. Eu quase não tinha tempo para ficar no meu apartamento, então a única coisa que fazia lá era dormir. Uma noite cheguei em casa às 20 horas, cansado e quase dormindo enquanto caminhava para dentro. Tirei os sapatos e fui pelo corredor até meu quarto, quando ouvi uma batida repentina na porta da minha unidade. Levei um susto, despertando imediatamente com o susto. Não tinha visto ninguém do lado de fora enquanto entrava. Cambaleei de volta até a porta e pelo olho mágico mal conseguia ver algo. Acho que o vidro estava quebrado ou com alguma mancha cobrindo. Sem saber quem era, abri a porta. Bem próximo da entrada estava um homem de no máximo 40 anos, com cabelo escuro e barba por fazer. Os olhos dele eram muito marcantes, mas não de um jeito bom, e sim perturbador.
Posso te ajudar? Perguntei. Os olhos dele se arregalaram um pouco e, após um momento, ele perguntou se eu morava ali. Achei uma pergunta meio estranha, mas respondi sim, sem pensar muito. Ele sorriu e disse que estava se mudando para a unidade ao lado da minha e só queria se apresentar. Fez um aceno estranho enquanto caminhava até a unidade ao lado e entrou. Curiosamente, ele nunca chegou a se apresentar de verdade, como dizer o nome ou algo assim. Pensei apenas que era um velho esquisito, mas nada com que me preocupar. Na verdade, até foi um alívio saber que outra pessoa havia se mudado para aquele prédio vazio, onde eu estava sozinho e num bairro cheio de drogados. Naquela noite jantei e fui dormir cedo, pois teria mais um dia longo de trabalho. Voltei para casa no mesmo horário do dia anterior, mas desta vez, enquanto subia as escadas, vi as persianas se moverem na janela da unidade ao lado, a mesma em que o velho disse que havia se mudado. O jeito que as persianas balançaram parecia que ele estava espiando por elas. Acelerei até minha porta e entrei, me sentindo um pouco desconfortável. Disse a mim mesmo que provavelmente não era nada e que eu estava pensando demais. No entanto, novamente eu mal tinha entrado, talvez 30 segundos, quando ouvi uma batida na porta. Fui até a porta e, por hábito, olhei pelo olho mágico, só para lembrar que eu não conseguia ver nada por ele. Então abri a porta, já imaginando quem seria. Era o mesmo cara, com exatamente a mesma aparência da noite anterior. Precisa de alguma coisa? Estou com um pouco de pressa agora. Disse isso tentando não ser sem educação, mas realmente não estava com vontade de conversar com ninguém depois de um longo dia. O senhor não reagiu muito ao que eu disse. Você sabe como funciona o termostato dessas unidades? Acho que estou velho demais para entender. Disse ele com uma risadinha. Esperando que fosse só uma pergunta inocente, expliquei de forma simples como funcionava. Afinal, aqueles aparelhos tinham só alguns botões e não era difícil de entender. Ele assentiu e sorriu, mas então perguntou se eu poderia mostrar a ele, pois achava que já tinha tentado o que eu acabei de explicar. Lembrei que estava com pressa e ele pediu desculpas, mas foi meio insistente, dizendo que levaria só 30 segundos e que ele realmente precisava da minha ajuda. Para ser justo, era pleno inverno e fazia bastante frio, então se ele realmente não conseguisse fazer o termostato funcionar, eu me sentiria mal. Depois de um tempo, cedi e disse, ok. Acho que só queria me livrar dele. Ele me guiou pela varanda até a unidade dele e vi que a porta já estava aberta. O homem entrou, mas assim que vi o interior, parei na porta. A unidade estava completamente vazia. Não havia um único móvel, nem sequer uma caixa de mudança em lugar nenhum. Vi até que as paredes estavam com a tinta descascando. Dava para ver só de bater o olho que aquele lugar não estava sendo alugado por aquele marmanjo. Mais estranho ainda era o cheiro horrível que saía pela porta. O cara percebeu minha hesitação e olhou para trás. Vamos, é aqui. Eu não sabia o que dizer, tentando pensar em uma desculpa para não entrar. Ele insistiu de novo para que eu entrasse, mas dessa vez de um jeito assustador e frio. A expressão dele mudou de amigável para uma feição sombria. Ele deu um passo agressivo em minha direção e eu rapidamente corri de volta para minha unidade. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. Segundos depois, a maçaneta começou a girar sem parar. Ele tentou abrir e comecei a ligar para a polícia. O homem ficou em silêncio por um minuto. Parecia que estava escutando o que eu fazia, antes de dizer com uma voz amigável: "O que foi? Eu só preciso da sua ajuda." Ele bateu na porta mais algumas vezes. Depois ouvi os passos se afastando. Tudo ficou quieto até a polícia chegar. O homem não estava mais em lugar nenhum próximo ao prédio, e eu estava certo. Aquela unidade ainda estava vazia. Ele havia invadido e estava se abrigando lá,
provavelmente para saber a que horas eu saía e voltava do trabalho todos os dias. Acho que não há dúvidas de que as coisas poderiam ter terminado muito pior se eu tivesse entrado naquela unidade com ele, ou se eu tivesse deixado aquilo continuar por mais tempo. Quem sabe o que ele estava planejando? Me mudei de lá assim que pude. Antes de toda a cerimônia, preciso deixar claro que sou muito fã do paranormal. Desde que encontrei esse canal, ele se tornou um dos meus favoritos pela forma como narram e detalham cada uma de nossas histórias. Eu trabalho em uma funerária e, como vocês devem imaginar, tenho muitas experiências que no futuro terei prazer em contar. Sempre gostei de tudo que envolve o terror. Acredito que meu gosto pelo fúnebre vem daí, por toda a cultura em torno da morte. Essa história começa numa vez em que eu estava cremando corpos. A funerária tem o crematório fora da cidade, num bairro a uns 30 minutos, e nós sempre fazíamos cremações à noite, já que os moradores do local não permitiam que fossem feitas antes das 6 da tarde. Naquela vez eu ainda tinha 3 corpos para cremar e já era tarde. Eu fico sozinho no crematório, não há outra pessoa para me ajudar. Normalmente eu mesmo retirava os corpos do caixão e os colocava no forno. Todo o processo antes de iniciar a cremação leva cerca de 30 a 40 minutos. Às vezes havia corpos extremamente pesados e eu demorava um pouco mais porque pelo tamanho ficava mais difícil. Naquela noite já era aproximadamente meia-noite e eu estava extremamente cansado com todo o processo. Tinha em espera uma moça jovem, de uns 30 anos, que infelizmente havia falecido de câncer. Como sempre, procedi a retirá-la do caixão para começar o processo, mas não consegui, porque senti o corpo extremamente pesado e impossível de mover. Nesse ramo funerário, dizem que quando um corpo fica tão pesado assim, é porque ele não quer ir embora. E eu tentei usar até um guincho que temos para levantar toneladas, mas não consegui movê-la. Com esse guincho, já levantei corpos que passam de 200 quilos e aquele não deveria pesar mais de 50. Depois de, acreditem, muito esforço, consegui retirá-la. Acho que fiquei 1 hora lutando. Antes de iniciar a cremação, fiz uma oração. Tenho o hábito de orar pelo falecido antes de colocá-lo no forno. Rezei por ela e pela família, e como eu já imaginava, tive muito trabalho para conseguir colocá-la. Já passava das 3 da manhã quando finalmente consegui iniciar a cremação. Um corpo normal como o dela leva cerca de 2h30 para virar cinzas, e nós costumávamos mexer nele a cada hora para que cremasse por completo. Mas desde que a cremação começou, senti um cansaço inexplicável e uma sensação estranha, como nunca havia sentido no crematório. Depois de 1 hora, fui abrir a porta para mexer um pouco no corpo. O que vi naquele momento, até hoje, é uma das coisas mais impactantes da minha vida. Juro para vocês, o corpo estava intacto. O corpo que naquela altura já deveria estar só em ossos, ou pelo menos quase todo queimado, estava exatamente como quando eu o coloquei lá. Acho que o mais chocante é que ao redor dele havia água, o que é completamente impossível. O corpo, depois da embalsamação, não tem mais nenhum líquido. E lá estava o forno com a chama direta no corpo, e aquele líquido ali ao redor, sem evaporar por completo. Fechei novamente a porta do forno, questionando a mim mesmo o que tinha acabado de ver. Depois de muito tempo, a cremação finalmente terminou. Foram um total de 6 horas de processo. Alguns dias depois, na funerária, enquanto resolvíamos uns papéis pendentes, vi novamente a família daquela moça e, no meio da conversa, surgiu um comentário da irmã. Eu não sei por que cremaram minha irmãzinha, já que ela queria ser enterrada no cemitério ao lado da minha mãe.
Aquilo me deixou arrepiado porque foi ali que tudo fez sentido. E isso não foi tudo. Depois de alguns dias começaram a acontecer certas coisas derivadas daquela cremação, as quais ainda carrego comigo até hoje. Espero poder contar mais sobre isso em outra oportunidade, se vocês quiserem. Trabalho como garçom em um hotel pequeno, às margens da Lagoa de Bacalar, no México. Não é um resort nem nada do tipo. É um lugar bem tranquilo com poucos quartos, mas sem muito luxo. O que mais recebemos são casais que vêm para descansar ou estrangeiros que procuram algo mais calmo e silencioso. Eu trabalho quase todos os dias, principalmente nas tardes e noites, quando preciso levar o jantar até as mesas que ficam junto ao pier. Isso que vou contar aconteceu na baixa temporada, durante a temporada de furacões na península, mas que por aqui permanecia bem tranquila. O calor ainda era forte, mas já não havia tantos turistas. Então, naquela tarde, por mais estranho que pareça, só havia uma hóspede no hotel. Era uma senhora canadense de uns 60 anos, muito simpática. Ela falava pouco espanhol, mas nos entendíamos bem. Ela tinha chegado no dia anterior e disse que estava adorando o lugar, que a lembrava um lago Esmeralda que visitava quando era criança. Naquela tarde eu estava no balcão do restaurante, atento caso ela quisesse algo mais. Ela havia pedido uma limonada, levou até o pier e sentou-se lá sozinha por um bom tempo, olhando para a água. Estava tudo em silêncio, sem barcos ou vento, só a lagoa completamente imóvel. Eu podia vê-la da varanda do restaurante e de repente notei algo estranho. A senhora se levantou rapidamente, como assustada, e começou a falar em inglês, olhando para a água. Eu não entendia direito o que ela dizia, mas sua voz foi ficando mais alta e desesperada. Ela gritava algo como: "Help! Please, help!" Saí correndo achando que ela estivesse passando mal ou que alguém tivesse caído na água, mas quando cheguei ao pier, vi que ela já havia entrado na água, ainda gritando: "Help! She's drowning!" Socorro! Ela está se afogando. Corri até a beirada e vi que ela procurava algo na água, como se tentasse alcançar alguém, mas não havia absolutamente ninguém mais ali. A lagoa estava completamente vazia, como sempre àquela hora. Uma colega do hotel chamada Marlene, que estava limpando os quartos, desceu correndo assim que ouviu os gritos. Entre nós dois, ajudamos a senhora a sair. Ela estava encharcada, tremendo e muito nervosa. Demos uma toalha e a levamos até uma das cadeiras. Tentamos acalmá-la e, pouco a pouco, ela foi respirando melhor. Então, já mais tranquila, nos explicou. Ela disse que estava sentada, tomando sua limonada, quando viu uma menina parada dentro da água, a uns 5 metros do pier. Estava na parte funda com dificuldade para manter a cabeça para fora. A menina sorriu para ela, disse para se aproximar, que a água estava morna e que fosse brincar. A senhora nos contou que achou estranho, mas pensou que fosse filha de algum funcionário, então se aproximou, falou com ela e quando colocou os pés na água, a menina simplesmente desapareceu. Ela afundou como se algo a tivesse puxado de repente. Foi por isso que ela entrou na água, para salvá-la. Naquela noite a senhora não quis ficar sozinha, então sentou-se para jantar no restaurante e não parava de me olhar durante toda a refeição. Cada vez que eu saía do salão ela me procurava com os olhos, e quando eu me aproximava perguntava se eu já sabia de onde tinha saído a menina. Eu só dizia que não havia ninguém na água, que não havia nenhuma criança ali. No fim já era tarde, então ofereci-me para acompanhá-la até o quarto, mas ela disse que ficaria bem. Ela agradeceu por tudo, ainda nervosa, e entrou. Eu já estava de saída, era o fim do meu turno, e Marlene se ofereceu para me dar carona até o meu povoadinho.
Foi justamente no caminho que ela me contou algo que eu não sabia. Disse que muitos anos atrás, quando aquela parte da lagoa ainda não tinha hotéis nem pires, uma menina se afogou exatamente ali, onde hoje está nosso pier. Ela havia entrado na água para nadar sozinha enquanto a avó dormia, e quando se deram conta, já era tarde demais. Encontraram o corpo dela vários dias depois, boiando perto da margem. Todo ano, pelo menos uma pessoa volta a vê-la, me disse Marlene. Quase sempre são mulheres mais velhas. Algumas ouvem ela falar, outras só a veem de longe, mas sempre alguém a vê. E então, como se não quisesse dizer, mas também não conseguisse evitar, ela completou. É como se a pobrezinha ainda estivesse procurando pela avó. Isso aconteceu comigo no ensino fundamental, quando encontrei um antigo relógio vintage em boas condições. Era um relógio de madeira, relativamente pequeno, mas que tocava 3 badaladas para marcar o início de cada hora. Então eu perguntei aos meus pais se podia levá-lo para o andar de cima e usá-lo. Eles concordaram, e eu também perguntei de quem era aquele relógio, porque ele era muito bonito e claramente não fazia o estilo dos móveis dos meus pais. Eles disseram que não sabiam e que eu podia usá-lo, basicamente me dispensando sem dar muita importância. Coloquei o relógio no meu quarto. Eu dividia uma beliche com meu irmão, com ele dormindo em cima e eu embaixo. Coloquei o relógio ao meu lado, perto da minha cabeça, apoiado no corrimão da cama. Durante meses nada aconteceu com aquele relógio. Eu gostava muito dele por causa da musiquinha que tocava junto com as 3 badaladas. Mas uma noite eu tive um pesadelo horrível. Eu estava dormindo e de repente senti uma pressão sobre mim. Percebi rapidamente que era paralisia do sono e senti uma energia muito ruim vinda da porta do meu quarto, que estava totalmente fechada. Eu vi aquela porta se abrindo lentamente. Nesse momento comecei a gritar pelo meu pai, porque o quarto dele e da minha mãe ficava bem ao lado do meu. Eu sabia que ele já estaria acordado, porque costuma acordar cedo para ir à academia. Mas assim que tentei gritar, minha voz saiu rouca, sem som algum. Eu tossia e tentava chamar por ele, mas não conseguia. Acordei quando meu pai me despertou. Ele perguntou se eu estava bem, e eu respondi. Sim, por quê? Ainda meio grogue por causa do sonho e de tudo aquilo. Ele disse. Só estava conferindo mesmo. Lembro que vi ele saindo do quarto e eu voltei a dormir quase instantaneamente. O sonho continuou, mas dessa vez a porta estava aberta quase pela metade. Comecei a gritar de novo pedindo para o meu pai me ajudar, para voltar, e dizendo que ela estava ali. Eu estava apavorado porque aquela pressão tinha voltado, e eu via a porta quase totalmente aberta agora. Eu tremia. No meu caso, quando tenho paralisia do sono, o que me ajuda a acordar é começar a mexer muito a cabeça ou o dedinho do pé. Então foi isso que comecei a fazer. Foi quando ouvi algo bem ao meu lado. O meu relógio começou a badalar, mas por cima do som das badaladas eu ouvi a voz de uma menininha me imitando de forma debochada. Ela estava dizendo papai toda vez que o relógio soava. Ela sussurrava e estava tão perto. Quando finalmente acordei, estava de lado, virado para a parede, e sentia aquela presença maligna do outro lado da cama. Eu estava com tanto medo que não consegui virar para olhar, nem pegar o cobertor para me cobrir. Fiquei apenas encarando a parede. Mais tarde perguntei para o meu pai se ele tinha visto ou feito algo estranho, e ele disse que não tinha acontecido nada. Um tempo depois, em uma festa de família, estávamos contando histórias de fantasmas, e em um determinado momento, comecei a contar esse meu sonho para um primo. No meio da história, ele me interrompeu. Disse que já tinha ouvido essa história do meu pai, supostamente.
Fiquei confuso e perguntei: como assim? Então ele me contou que naquela noite meu pai supostamente entrou no meu quarto porque ouviu eu gritando e me engasgando. Segundo ele, meu pai me encontrou gritando e sufocando e teve que me sacudir para me acordar. Meus primos disseram que ele nunca tinha ouvido alguém na casa gritar daquele jeito. Naquele momento senti um medo enorme, porque meus pais sempre tentaram me convencer de que qualquer experiência paranormal que eu tivesse era coisa da minha cabeça, que eu só tinha uma imaginação muito fértil. Mas ouvir aquilo confirmou para mim que eu não estava exagerando. Depois disso, desliguei o relógio e o levei de volta para o depósito na laje. Alguns anos depois voltei lá para ver se ainda tinham o relógio ou se tinham vendido, mas meu pai supostamente já o tinha jogado fora por algum motivo. Eu realmente passei a odiar aquela casa depois que me mudei. Nunca mais vivi nada paranormal em nenhum outro lugar. Há aproximadamente 2 anos, eu viajava com minha namorada na minha moto. Estávamos indo para a Feira de Santana visitar a família paterna dela e passar alguns dias de férias por lá, pois me lembro bem que era Semana Santa. Tudo estava muito tranquilo. Percorremos toda a estrada durante o dia até que começou a escurecer. Aos poucos, a luz foi sumindo e, de repente, já estava tudo escuro. Não se via nada além da luz da lua e do que os faróis da minha moto alcançavam. Minha namorada ficava muito nervosa ao viajar de moto à noite. Era algo que ela não gostava nem um pouco, pois tinha medo da escuridão do mato e também dos animais. Eu, ao contrário, achava esse o melhor horário para andar de moto, pois tudo estava mais calmo e eu gostava de apreciar a luz da lua. Mas toda essa tranquilidade que em algum momento cheguei a sentir desapareceu por completo depois do que vivemos. Quando estávamos percorrendo um trecho daquela estrada, vimos uma mulher parada à beira do caminho. Ela gritava por ajuda, dizendo que a ajudássemos a encontrar seu bebê. Eu, claro, não pensava em parar, pois era perigoso fazer isso em uma situação tão estranha. Poderia ser alguma armadilha para nos assaltar ou algo assim. Mas minha namorada insistiu que devíamos parar para ajudá-la, ou pelo menos perguntar o que tinha acontecido. De verdade, os gritos daquela mulher eram horríveis, cheios de dor, mas ao mesmo tempo me davam uma sensação de medo e perigo ao ouvi-los. Comecei a frear só para agradar minha namorada, pois sabia que ela não me perdoaria se não ajudássemos aquela mulher. Quando chegamos perto e a iluminamos com os faróis da minha moto, pudemos ver uma senhora de aparência muito descuidada, com dentes muito sujos e falhas de cabelo na cabeça, como se ela os tivesse arrancado. No momento em que nos viu de frente, sua expressão de choro e dor mudou completamente. Ela começou a rir descontroladamente, uma risada tão macabra que parecia estar louca. Minha namorada e eu só a observávamos, e eu não arranquei a moto no momento porque fiquei paralisado pelo medo que senti. Parecia que minha namorada também, pois não dizia nada. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. De repente ouvimos algo vindo correndo do mato. Dava para ouvir que vinha em nossa direção enquanto a senhora ria bem em frente à nossa fuça. Parecia um animal, pois corria muito rápido. Nisso, minha namorada reagiu e gritou para sairmos dali. Sem pensar 2 vezes, acelerei. Quase nos desequilibramos com o terror que sentíamos. Aquela mulher nos olhava de longe, ainda rindo. Minha namorada chorava, e eu tentava consolá-la, dizendo que já tinha passado, que por isso não era bom parar na estrada, fosse quem fosse pedindo ajuda, pois esse tipo de coisa costuma acontecer nesses lugares vazios à noite. Nunca soubemos o que era aquilo que corria em nossa direção, mas não era uma pessoa. Acreditamos que aquela mulher atraía as pessoas para que aquela coisa pudesse capturá-las. Vocês me digam qual é a sua teoria, mas seja o que for, aquilo não era nada bom.